Oi pessoal, esse aqui é um vídeo que não é um programa, na verdade há um tempo atrás a gente pediu, através de um filminho, um filmete como esse aqui no YouTube e também no Facebook, que alguns de vocês, quem tivesse vontade, participasse de uma pesquisa para a gente saber o que é que vocês estavam achando do programa. Bom, aqui é para dar satisfação, o resultado da pesquisa. Então, para quem participou, mesmo para quem não participou, quem não se dispôs a participar, não tem problema. A ideia foi agora a gente poder passar para vocês o que aconteceu com a pesquisa. Então, eu estou aqui com os dados aqui no iPad, eu vou lendo, obviamente eu não vou lembrar tudo, então eu vou lendo e vou falando. Uma coisa legal foi, nós tivemos 738 pessoas que responderam a pesquisa. Pô, mas só isso? É muita gente. Você imaginar que uma pesquisa, às vezes, de opinião para voto, para governador, prefeito, etc., tem mil e pouco. Então, do ponto de vista estatístico, é bastante gente e isso é muito legal. Então, eu queria agradecer primeiro que a participação foi forte e isso quer dizer o seguinte também, quanto mais gente participa, mais crível é a pesquisa, então isso foi bem legal. Então, muito obrigado. Então, a primeira coisa, 97% das pessoas são brasileiras, ou seja, responderam vieram do Brasil. Tá? A maioria de São Paulo, 39%, depois o Rio de Janeiro e Minas Gerais, 10%, aí a gente teve 7% no Paraná, 6% no Rio Grande do Sul, 4% na Bahia e depois o resto espalhado pelo Brasil. Coisa interessante teve gente de Portugal, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Holanda, da Itália, da França, de Bangladesh e do Japão. Bom, tem brasileiros em Bangladesh com certeza, porque a gente não faz o vídeo, por exemplo, no caso aqui, ele não é feito com tradução, com legenda, então com certeza é brasileiro ou português, né? Outra coisa interessante aqui, que eu acho que é legal vocês saberem, é o tipo de público, a idade do público. Se a gente pegar um pessoal de 18 até 54 anos, vai dar 85% das pessoas. Ou seja, 85% tem de 18 a 54, ou seja, eu estou fora, eu tenho 59, que está nos 9%, 9,76%. A gente tem o pessoal de 18 anos, como vocês podem ver aí, e de 18 a 24 tem 21% mais ou menos. De 25 a 34 tem 28%, de 35 a 44, 22% e de 45 a 54, 13%. Ou seja, a gente pega bastante gente, isso que é bastante interessante. É um pouco de surpresa, sim, a gente tem um pico, né, de 25 a 34, é um programa que a gente pode dizer de jovens adultos, né? Mas que todo mundo participa. Tem moleques a menos de 17 anos tem 3%. E mais de 65 tem 1,9%, como vocês podem ver aí. Outra coisa que aqui tem uma certa distorção, que é o seguinte, quando a pessoa conhece o programa pelo YouTube, o programa é mais masculino. Quando a pessoa respondeu ou soube da pesquisa através do Facebook, ele é um pouco mais feminino. Então, pelo YouTube é 70 masculino, mais ou menos, 30 feminino. No Facebook a gente vê que as mulheres estão mais engajadas do que os homens, 57 a 43. Então é um pouco diferente, mas isso depende do canal, é parecido, quer dizer, o YouTube é mais masculino e o Facebook é mais feminino. Então isso é natural que aconteça assim. Outra coisa que também é interessante é o grau de escolaridade que a gente tem. 76% das pessoas que assistem têm curso superior. Assistem ou ouvem, né? Tanto faz, porque pode ser no SoundCloud, pode ser na rádio, isso está misturado um pouco de tudo. Rádio menos porque a gente não fez chamada na rádio para fazer a pesquisa. Então, a gente tem uma pequena distorção em cima disso, mas que não muda muito o resultado. Então, a gente tem, olha, 22% com ensino médio, 64% com curso superior, 10% com mestrado, tem até 1% com pós-doutorado, que é muito bom, é muito melhor do que qualquer coisa que eu já consegui na vida. Agora,
Outra coisa que a gente perguntou e que é interessante que vocês saibam, né, como resposta é, além do Quem Somos Nós, você assiste ou ouve que tipo de canal ou que tipo de podcast? Bom, a gente viu aqui, no caso do YouTube, boa parte assiste Café Filosófico, da CPFL, a Casa do Saber, que tem também os vídeos da Casa do Saber, tem o Filos e tem também um que chama Saber Filosófico. Ah, e o Pirula também, o canal do Pirula, que também é bastante assistido. No caso do SoundCloud, o pessoal ouve bastante Mamilos, ouve o Braincast, né, o podcast dos Braincast, ouve também o Jovem Nerd, que aparece bastante, e que mais? Ah, o Anticast. Então esses são os podcasts que quem ouve o Quem Somos Nós costuma ouvir também. Acho que fica uma dica, se você também não ouve ou não assiste e tal, esses canais, vale tentar porque deve ter alguma semelhança com o nosso. A gente fez uma pergunta simples, que é onde que as pessoas descobriram que existia o programa. 47% foi através do YouTube e 20% através das redes sociais. 8% rádio, e daí para adiante vocês podem ir olhando no gráfico, tem recomendação, um aplicativo do podcast, etc. Portanto, assim, o YouTube está ganhando, vamos dizer assim, do ponto de vista de conhecimento a respeito do programa. Quando a gente perguntou onde você costuma ouvir ou assistir o programa, 66% diz que é no YouTube. Mas 28% falou assim, não, eu prefiro áudio, porque eu consigo me concentrar mais e etc. E 10% as duas coisas, ouve tanto no áudio, ou seja, no podcast ou na rádio, como assiste no YouTube. A gente também fez uma pergunta, você prefere o quê? Vídeo, prefere áudio ou prefere nada, né? Brincadeira. Mas assim, prefere vídeo. 58% das pessoas preferem o programa em vídeo. 32% em áudio e 10% prefere os dois, que é interessante. Quem prefere vídeo fala, não, porque eu acho legal, eu quero ver a expressão, quero ver as reações das pessoas, eu acho mais dinâmico, para mim é mais fácil, né, absorver e tal. Tem outros que falam, não, eu prefiro áudio, eu posso fazer outra coisa, posso correr, posso, sabe, fazer exercício, posso caminhar, etc. E ouvir o áudio, e aí não tem problema. Tem, então, bastante gente que prefere também áudio, mas muito mais, aqui ó, 58-32, prefere vídeo. Uma coisa que eu estranhei um pouco, mas acho que faz sentido por causa do tamanho do programa, é 70% das pessoas veem o programa em casa. O que é uma coisa interessante, assim, eu achei que poderia ser menos, na verdade. E aí, 40% em computador e 48% no smartphone. A gente, quando capta em vídeo, a gente não tinha tanta certeza que o smartphone ia ser bom, porque a tela é menor e etc. Mas a gente está vendo aqui que metade das pessoas, né, acabam utilizando o smartphone, o que é muito forte. Isso é uma coisa para a gente pensar também de melhorar o tipo de captação ou mudar o tipo de enquadramento para melhorar isso para o smartphone. Aí a gente perguntou para quem costuma ouvir, não assistir, aonde que ouve. A maioria também ouve em casa, 70%. E 14% no trânsito, tanto na rádio quanto no podcast, e 9% no trabalho, que também é interessante. E tem bastante gente que ouve do smartphone, que é assim, metade, e os outros 40% é no computador. Uma coisa que me surpreendeu é a quantidade e o tempo de programas que vocês assistem. Né? A gente vem crescendo bastante, eu acho que está assim, por um tipo de programa que a gente faz, que é um programa, eu digo, delicado, talvez difícil, né? Em alguns aspectos,
Eu acho que a gente vem crescendo em inscritos bastante e tal. Inclusive uma coisa engraçada, a maioria das pessoas que assistem o programa não são inscritos no programa. Então seria legal que as pessoas se inscrevessem, mas de qualquer maneira a gente está crescendo, né, em inscritos constantemente, tem um ano e pouquinho que a gente está no YouTube e a gente vem crescendo bastante do ponto de vista de inscritos. Mas se a gente olhar aqui, ó, a quantidade de tempo, vocês olhando aqui no gráfico, vocês vão ver o seguinte, 25% mais ou menos assistem ou já assistiram ou já ouviram até 10 programas, né? De 5 a 10 programas. Então, e 56% ouviram mais de 10 programas. O que é uma loucura. Sempre a loucura que eu digo é assim, é bastante, é bacana, isso quer dizer que é uma série, né? É o Game of Thrones que tem 7, né? Teve 8 programas agora, né? Então, assim, é bastante, é legal. É claro que a gente tem muito mais do que isso, mas eu acho que para um ano de YouTube, especificamente, eu acho que tem bastante gente, né? Assim, que assiste bastante. E aí, tinha uma pergunta que falava assim, olha, você assiste até o final ou não assiste até o final? 87,99%, que é um número estranho, mas quase 88% diz que assiste os programas até o final. Isso quer dizer que não deve estar tão chato assim. O programa talvez dê para chegar no final. Uma coisa que aconteceu é que a gente estava fazendo o programa semanal até o começo de 2017, né? Quer dizer, até o final de 2016. Aí a gente resolveu mudar o programa para mensal. E para a gente espaçar, estava parecendo que estava com excesso de conteúdo, a gente estava percebendo que as pessoas estavam assistindo menos tempo, né? Porque a gente consegue ver isso pelo YouTube, que as pessoas não estavam conseguindo, achamos que as pessoas não estavam conseguindo, na verdade é isso, eu não sabia o que era, absorver todo o conteúdo. Então vamos passar isso para uma vez por mês, vamos ver se isso é suficiente, etc. Muita gente reclamou, no próprio YouTube reclamou, no próprio Facebook reclamou. Nós fizemos uma pesquisa e deu 68% das pessoas querem que seja semanal. 28% quinzenal e 4% mensal. Não vai ser muito fácil a gente voltar para semanal, porque a gente agora deixou até de gravar alguns programas e tal, como ele estava a gravar em vídeo, em áudio sim, mas em vídeo sim. Em vídeo não gravamos. Algumas das séries, que ela só vai estar no SoundCloud e na rádio. Então não sei se a gente consegue voltar a fazer semanal, pelo menos por enquanto não dá. Mas quinzenal nós vamos voltar a fazer. Que me parece uma coisa, tem várias pessoas que sugeriram quinzenal, mas a maioria gostaria que fosse semanal. Nós vamos fazer esse teste agora. Testamos o mensal, foi mal. Tá certo? Então nós vamos voltar atrás. Nós não vamos voltar direto para o semanal, nós vamos ficar no quinzenal. A ideia também é que a gente tenha, nesses intervalos de vídeo, a gente recupere programas antigos de áudio que a gente não tinha. Lembrar que o programa tem 4 anos e meio, onde a gente está editando especificamente para colocar no YouTube também, só que é áudio, né? Então, mais antigos. Então a gente vai conseguir preencher o mês com novidades e 2 vídeos exclusivos, 2 vídeos inéditos por mês. Então é isso que a gente vai fazer e vamos tentar ver se vocês acham que isso é bacana ou não. A gente até discute nos próprios fóruns lá do YouTube para ver se está indo bem isso, mas acho que é uma boa tentativa. A gente fez uma pergunta sobre temas preferidos. Os temas preferidos são quase todos, mas o maior de todos é filosofia, como vocês estão vendo aí, filosofia, sociologia, cultura, antropologia, educação, política, neurociência, arte, mais ou menos tudo que a gente faz. No final das contas, lembrando que o programa é um programa para falar de tudo, tudo que tem a ver com o ser humano, tudo que tem a ver com a natureza humana, tudo que existe, na verdade, faz parte do tema do programa. E a gente passa por tudo isso. O engraçado é que sexo só deu 37%,
mas eu não quero saber a explicação disso. A gente perguntou os pontos fracos e os pontos fortes do programa. Vamos primeiro para os fracos, tá certo? Uma coisa legal é, 36% diz que não tinha ponto fraco. Eu agradeço, muito obrigado. Não é verdade, mas mesmo assim eu fico agradecido disso. 15% reclama de mim, que fala, não, você está interferindo muito na aula do professor, né? Você interfere muito na coisa. Será assim, né? Eu já falo isso desde o começo, isso aqui não é uma aula, é uma conversa, conversa prevê interferência, às vezes pode ser até que seja demais mesmo, mas vai perder a naturalidade se começar a fazer de outra maneira. E 15% é importante, mas não é tanto. Eu achei que ia vir muito mais. No começo, quando o formato era um pouco novo, vamos dizer assim, todo mundo esperava uma entrevista, esperava uma aula, e eu sempre dizia, não é uma conversa, onde quem está aí assistindo é como se estivesse na mesa ao lado aqui, ouvindo um bate-papo entre duas pessoas, né? E pescando essa conversa e etc. Normalmente sempre entre um cara muito bom ou alguém que é especialista em alguma coisa e eu que faço o papel e sou, né, o ignorante. Então, a intervenção ela vai acontecer porque faz parte da naturalidade da coisa e faz parte de quem eu sou também, né? E a ideia é essa, e a ideia do programa é essa, e eu estou satisfeito, vamos dizer assim, que só tem 15% que me acha irritante. Depois, a reclamação da frequência, que mudou, e que são 7%. Alguns acham que é muito comprido, 5%. Outros acham que é muito curto. Alguns não gostam dos convidados e tal, mas é tudo se a gente vê 4%, 5%, 3%. Tá certo? Tem gente que diz que falta profundidade, tem gente que reclama da música, que no caso específico do podcast, mas eu diria que o principal é, não tem nada, são esses 36%, e eu, que sou o chato, com 15%. E depois a frequência do vídeo. Se vocês olharem, tem umas frases, né, aqui que vocês vão poder ver de pessoas que vocês escreveram, coisas assim, a música corta o fluxo, a frequência do vídeo baixou, eu acredito que tem muita interrupção do apresentador, que sou eu, tá certo? Então, mas de qualquer maneira, eu achei que ia ter mais ponto fraco, eu estou surpreso positivamente, mas nós vamos tentar ter nenhum em algum momento. É mentira, porque não vamos conseguir, sempre tem ponto fraco, mas a tentativa é verdadeira, tá? E para encerrar, eu quero encerrar com os pontos fortes. Então, para encerrar, o que seriam os pontos fortes do programa? Por que é legal ter o Quem Somos Nós? Por que você assiste? Por que você acha legal? Como vocês vão ver aí, 37% gosta dos temas, acha bacana. 36% gosta dos convidados, que já dá bastante gente. Aí, 14% profundidade, 12% gosta dessa ideia do diálogo, tem 7% que gosta do apresentador, o que é fantástico, tá certo? E aí o conhecimento, o conteúdo, a didática, você pode olhar nas frases, essas frases são pinçadas para tentar dar um exemplo, que é aprender sobre quem somos nós em todos os aspectos. Tem um aqui que, nossa, é fantástico assim, porque tudo que a gente tenta falar, que é o tempo, ser um slow talk, assim a gente se aprofunda no papo, porque a ideia é essa, é não ter uma entrevista com tempo marcado e tal, as coisas poderem ir, é claro, mas ao mesmo tempo não ter 3 horas de duração. Outro que fala a leveza e a profundidade que as questões são tratadas, que isso também é uma coisa que a gente tenta fazer, tentar ser rigoroso do ponto de vista da profundidade, mas também ser leve, não precisa ser chato, não precisa ser professoral, até porque tem milhares de coisas que já são aulas, né? E que não necessariamente são chatas, mas são isso aqui não é uma aula, isso aqui é um bate-papo sobre um assunto, né? Bom, a escolha dos temas, a troca entre o apresentador e os convidados, as músicas, né, para quem ouve na rádio ou no podcast. Outra pessoa que fala, o que eu adoro nesse programa é a diversidade de assuntos, de mundos, e eu nem imaginava que existia. É um canal que faz a gente se colocar no lugar do outro, é muito lindo. Demais, é demais porque essa é a nossa ideia mesmo, é ser
falar sobre qualquer assunto sem nenhum preconceito, qualquer coisa que diz respeito à natureza humana nos interessa, sempre com respeito. Então, pessoal, é mais ou menos esse é o resumo. Obviamente tem umas coisas muito mais chatas, mas eu acho que a gente devia para vocês uma resposta a respeito das pesquisas. É isso que deu. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso, é mudar a frequência dos vídeos para quinzenal e vamos começar a colocar esses áudios nos espaços. Vamos sentir para ver se a gente volta a ser mesmo semanal, se todo mundo estiver realmente assimilando. Uma coisa então que eu quero encerrar é, inscreva-se se você assiste o canal, inscreva-se, porque a grande maioria não é inscrito. Se você se inscrever, aperta lá no sininho para avisar quando sair um vídeo novo, quando sair algum conteúdo novo do canal. E aí a gente consegue participar disso de uma maneira mais bacana. Tá bom? Muito obrigado, eu espero que vocês entendam o fato de estar fazendo esse vídeo meio chato, tá certo? Que não tem conteúdo algum, é um respeito a vocês que se dispuseram a responder as perguntas do canal. Muito obrigado.